Com medo de vir à igreja nesse dia, né? Então nós estamos aqui e, como sempre, vamos começar dentro do horário que foi estabelecido. Começa às 18, como nós aprendemos aqui, a bênção é para quem está presente, né? E a palavra também. Mas só um pouquinho esse quadro aqui, só o retorno do quadro, só um pouquinho, para a gente caminhando por aqui. Eu já quero agradecer a Deus pela tua vida, você que veio, né? Você que está aqui. Eu digo que eu aprendi que o melhor lugar para estarmos é na casa de Deus. E não existe outra maneira, não existe outro lugar que nos traz paz, que nos traz entendimento, que enriquece a nossa alma, que melhora o nosso comportamento com Deus, conosco e com o irmão de Cristo Jesus. Então a igreja, para mim, é o melhor lugar para estar. Eu gosto de igreja, amo igreja, aprendi a amar a igreja e graças a Deus por isso. E por isso, muito obrigado pela sua presença. Que Deus possa abençoar abundantemente a sua vida, tá bom? E eu quero orar enquanto isso acontece. Põe Filipenses 2 para a gente. Vamos orar, vamos falar com Deus mais uma vez nesta noite. Amado Deus, Pai que está nos céus, como é bom estar aqui na tua casa, este lugar, Senhor, que foi edificado para a adoração a Ti, para cantarmos louvores, para colocar diante do Senhor também as nossas necessidades, os nossos medos, para colocar diante do Senhor o nosso coração e a nossa mente, para que o Senhor venha cada dia trabalhar para que venhamos crescer na graça e no conhecimento da tua verdade. Estamos aqui, Senhor, mais uma noite para celebrar cedo, Senhor, esse memorial que nos faz pensar, refletir sobre o sacrifício que foi feito naquela cruz. Um ato de amor, de bondade, em favor de uma humanidade pecadora. Mais uma vez, Senhor, eu agradeço pelo privilégio de poder ter sido achado por Ti, por entender que eu estava perdido, por entender que eu precisava do Teu perdão, por entender que eu precisava da salvação, Senhor, e que nesta caminhada até hoje eu não consigo entender este amor por mim. Muito obrigado por isso, Senhor. Muito obrigado. É a minha oração no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu quero ler com os irmãos, para a gente ir começando, né? Já começamos, um texto da carta dos Filipenses. Ainda está com ela, muito forte aqui, algo. O retorno, 4. Viu? Filipenses capítulo 2. Fala para a gente, por favor, do 1 ao 12, para a gente fazer essa leitura, para eu não ficar anotando aqui. E olha que essa carta, olha o que Paulo fala a respeito da nossa vida cristã, das implicações que pesam sobre as nossas vidas. Nós vamos cantar alguns louvores, mas antes de cantar louvores, vamos fazer essa leitura bíblica aqui. Eu vou estar lendo alguns versículos simples, os irmãos leiam, por favor, os versículos pares, né? Ele diz assim: por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus e também são bondosos e misericordiosos para todos. Então, essa ideia, a mesma pessoa, não façam nada. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejo de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. ele tinha a natureza de Deus, mas não achou igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi Humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o que é mais importante, o nome que é mais importante de todos os nomes. Para que, em homenagem ao nome de Jesus,
Do 12, não? Tem o versículo 12? Aí, isso. Portanto, meus queridos irmãos, já que devem me obedecer muito mais agora que espiritualmente. Continuem trabalhando com respeito e amor a Deus para completar a salvação de vocês. Amém? Que maravilha, né? Então, mais uma vez, está aí uma carta que fala do compromisso que temos como igreja do Senhor de sermos preservados, né? Não somente ensinamentos, mas de maneira prática tudo aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. E para isso nós vamos cantar nesta noite no coral, né? Nós vamos cantar, os nossos instrumentos estão hoje silenciados, nós silenciamos eles hoje, né? Mas nós vamos cantar com a nossa voz, e o primeiro deles é a oferta de amor, porque esse cântico, ele é de uma profundidade, não sei quantos irmãos de Cristo Jesus já prestaram atenção nesse cântico. E quando Paulo, falando aos Filipenses, fala dessa questão de se dobrar de joelho diante do Senhor, de reconhecendo que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, esse cântico ele fala que devemos oferecer a Cristo. Vamos cantar juntos, fazer um coral aqui, né? O pastor não sabe cantar, mas nós vamos cantar juntos, né? No meio dessa multidão. Vem o Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício, quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Venha, Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício, quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. E essa oferta é, na verdade, aquilo que o Senhor mesmo deu a nós, o nosso
som, o dom de cantar, o dom de louvar, o dom de ministrar a glória de Deus, o dom da oração, tudo isso é um presente de Deus que é colocado no altar do Senhor para a glória desse Deus que nos salvou, que nos ama, né? E que compartilha da sua bondade conosco. Então, mais uma vez, eu quero orar a Deus enquanto o André vai colocar outro canto aí, tu és fiel, Senhor. E mais uma vez, Senhor, nosso Deus, Pai que está nos céus. Esse é um momento, Senhor, de adoração a Ti, porque nós reconhecemos, Senhor, a Tua grandeza, o Teu amor por nós. Nós reconhecemos, Senhor, que somos pecadores, que somos carentes da Tua graça, da Tua misericórdia. Nós conhecemos, Senhor, e reconhecemos que somos insuficientes sem o Teu Espírito Santo em nossas vidas. Que precisamos em todo o tempo, Senhor, de nos colocar diante do Senhor, de conhecer a Tua palavra. Precisamos que o Teu Espírito Santo nos direcione, Senhor, nesta luta contra a natureza carnal, que milita contra as coisas espirituais, Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas, como igreja, como povo do Senhor, enquanto vivemos sobre a face da terra. Mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante do Senhor nesta noite como um corpo, Senhor, um corpo sarado, um corpo perfeito, um corpo, Senhor, que é conduzido pelo Teu Espírito à Tua liberdade, à Tua verdade. Sabemos que há em nós ainda algumas coisas que precisam ser trabalhadas por Ti, Senhor, e nesta noite eu te peço, em nome de Jesus, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa ter livre acesso às nossas mentes e corações, e que possa, Senhor Deus, ministrar de uma maneira tão profunda aos nossos corações, que venhamos a reconhecer que não há outro meio, que não há outro lugar, que não há outro jeito de viver senão Te adorando, senão vivendo na Tua presença, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado por esta fidelidade, porque o Senhor é fiel às Tuas promessas. É a minha oração no nome de Jesus. Amém e amém. Esse é o pedido que está na vida de vocês mais uma vez, né? Que diz: Tu és fiel, Senhor. Meu Pai celeste, pleno poder, a Teus filhos darás, nunca mudas e Tu nunca faltas. Yeah.
Deus, em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, diz: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que era novo. Na nossa caminhada com Cristo, nesses momentos, renova o Senhor, por favor, né? Nós temos esses momentos em que precisamos orar exatamente pedindo ao Senhor que renove, que venha renovar o nosso coração, venha renovar o nosso entendimento. Até porque, se o amor de Deus se renova todas as manhãs, nós também precisamos ser renovados a cada dia, para louvar e engrandecer a Deus exatamente como Ele merece ser adorado, como Ele merece ser louvado. Então, esse cântico também é uma oração, pedindo ao Senhor Jesus que venha nos renovar, e nós não queremos mais sermos iguais como éramos ontem. Hoje nós tivemos a oportunidade de sermos um pouquinho mais diferentes, né? Mais santificados, mais amadurecidos, mais comprometidos com o Senhor que nos salvou. Então, faça desse cântico a sua oração nesse momento. De novo. Renova-me, Senhor Jesus. Não quero ser igual. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita, né? Necessita mais de ti. Desenhe momentos nossos discos e ofertas. E você que veio preparado, esse é o momento que nós vamos estar cantando. Tudo entregarei uma oferta ao Senhor. Mas antes eu quero ler com os irmãos uma passagem da segunda carta de Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 6, que diz exatamente assim: lembrem disto. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem lhe dá com alegria. No verso 8 ele diz: e Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam, e ainda mais do que é necessário para fazer todo tipo de coisas boas. Então, que o Senhor possa, nesse momento, estar contigo, né? Aí nos nossos bancos tem o número da conta da igreja, tem um Pix com ele, se você quiser usar esse formato aí, fique tranquilo. E se você também não veio preparado, não tem problema, vamos louvar, vamos agradecer o nome do Senhor, cantando esse cântico, né? Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo se por ti darei. Resoluto, mais um Cristo, sempre, sempre
Transmitido pelo Senhor, Pai.
dele, cuida da vida da sua família, Senhor. Sustenta o teu servo, Senhor Deus, porque o Senhor conhece e sonda o seu coração, Pai. Por isso, seja com ele nesse momento, Pai. Tudo que vier a ser feito, Senhor, direcionado aqui na tua casa, Pai. Obrigada por tudo, continua conosco. Nós agradecemos agora e sempre, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje é noite de celebração e nesse momento nós vamos estar fazendo a leitura da palavra de Deus, já falando sobre chamados para sermos imitadores de Cristo, como chamados para imitar Cristo. E hoje, enquanto eu lia esse texto, desde ontem já leio esse texto, uma das perguntas que eu fiz para a Sol era: como podemos ser imitadores de Cristo? Como podemos, então, imitar o Filho de Deus? Como podemos, então, ser como Cristo foi enquanto ser humano na face da terra? Como imitar Cristo? Eu quero ler esse primeiro versículo da primeira carta, do capítulo 11, da carta de Paulo. Essa primeira carta, que não é a primeira carta, ele diz nessa carta que ele já tinha escrito uma outra carta. Então a primeira carta é a segunda carta é a terceira carta de Paulo aos Coríntios. E o interessante é que é bem simples a palavra aqui. Siga o meu exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo. Pode deixar só esse versículo por enquanto. Este é o que Paulo começa. Na verdade, ele não está começando esse capítulo primeiro, ele está terminando o capítulo 10. Exatamente no final do capítulo 10, depois de colocar uma série de recomendações e de olhar para aquela igreja e exortar aquela igreja a sair do comportamento que eles estavam vivendo, Paulo então ele diz para essas pessoas: sigam o meu exemplo como eu sou o exemplo de Cristo. Outra versão diz: sigam o meu exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo. Então essa carta escrita pelo apóstolo Paulo a uma igreja que deixou de lado os mandamentos básicos da boa saúde espiritual, começaram a viver cada um do seu jeito, uma fé egoísta, baseada apenas nos que eles estavam sentindo e vivendo, o que estavam fazendo a eles. Então, uma igreja que deixou de lado os mandamentos básicos para a boa saúde do corpo de Cristo. Então, desde os primeiros versos, lá do capítulo 1, Paulo ele fala sobre a falta de compromisso na caminhada com Cristo, a falta da evidência de Cristo na vida daqueles que se reuniu na igreja do Senhor. Então é algo muito sério que Paulo trata aqui, desde os primeiros versículos. Ou seja, a igreja de Corinto estava cheia de divisões. Você vai ver isso logo no capítulo 1, no capítulo 3. Essas divisões revelaram a falta de comunhão entre os irmãos. Paulo escreveu com o objetivo de realinhar aquela igreja, de fazer com que aquela igreja pensasse nos fundamentos, como eles aprenderam acerca do Evangelho, a importância da comunhão, da vida cristã. Ou seja, os crentes coríntios estavam vivendo de outra maneira. E vejam, amados irmãos, esta carta tem o intuito de revelar também o cuidado que o corpo chamado igreja precisa ter. Porque se às vezes nós lemos um versículo apenas, somente um versículo, e tiramos ele do contexto. Mas toda essa igreja, ela tem problemas. E às vezes eu paro com pessoas dizendo assim: pastor, a igreja dos apóstolos, como se ela não tivesse nenhuma dificuldade. E por que tem dificuldades? Porque ela é feita de pessoas que têm essa humanidade. Às vezes nós olhamos para a palavra de Deus e tentamos tirar a humanidade das pessoas. Só que Deus manteve, ou mesmo assim, essa graça de Deus, essa maravilhosa graça de Deus, é exatamente ver o agir, o cuidado e o amor de Deus em pessoas imperfeitas que se permitem, na caminhada desse processo de salvação, sendo aperfeiçoadas para a glória de Deus. Então, Paulo organizou o livro de Coríntios para responder as perguntas que os crentes de Coríntios tinham feito a ele e para exortá-los sobre a maneira correta de lidar com a conduta imprópria que eles estavam vivendo ali também, para que eles voltassem ao primeiro amor. Que esta é a grande preocupação das igrejas que pregam a verdade, que vivem a verdade,
carta, ela não foi a primeira e nem a última. Ela também não foi restrita a essa igreja. Olha o que Paulo diz no capítulo 10, nos versos 1 e 2 do capítulo 10. Olha o que Paulo diz. Esta carta também é para nós hoje, como igreja do Senhor. Diz: irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. Olha 2, como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. E vai seguindo, né? É isso mesmo. Eu acho que eu anotei aqui o versículo errado, viu? Mas ele diz que esta carta, aí tem um capítulo nesta carta, aí ele diz que esta carta, não, deixa eu ver a anotação que eu fiz aqui, 1 Coríntios 1 e 2. 1 Coríntios capítulo 1, desculpa, se estava certo, eu estava lendo o versículo errado. Diz, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 e 2, isso. Eu, Paulo, fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus. Escrevo junto com o irmão Sóstenes esta carta à igreja de Deus que está na cidade de Corinto. Escreva a todos os que pela sua união com Cristo Jesus foram chamados para pertencerem ao povo de Deus. Esta carta também é para aqueles que em todos os lugares adoram o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então esta carta não está destinada apenas àquela igreja na cidade de Corinto, mas também se estende a nós hoje, como a oração de Jesus em João 17, que dizia: Pai, eu não oro somente por estes, mas também por aqueles que farão parte deste corpo, através da mensagem que seria pregada. Então, esta carta também é para nós hoje. E a pergunta de novo: como pode alguém então imitar a Cristo? E a primeira resposta vou usar uma parte do slogan da nossa igreja, que é: vivendo e ministrando a vontade de Deus em primeiro lugar na sua vida. A primeira maneira que você tem para viver, para imitar Cristo, é vivendo de maneira que a vontade de Deus seja ministrada na sua vida e por você mesmo. Você é o grande responsável por conhecer a vontade de Deus e aprender sobre a vontade de Deus e viver de acordo com a vontade de Deus, como nós acabamos de contar aqui agora. Então, o primeiro passo é viver de uma maneira que o meu viver seja uma adoração a Deus. Então, o primeiro passo que precisamos para imitar Cristo é adorar a Deus. Adorar a Deus. No verso 31 do capítulo 10, ele diz assim: portanto, quando vocês comem e bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, o meu viver deve ser para a glória de Deus. O meu existir tem que ser para a glória de Deus. O meu louvor é para a glória de Deus. A minha família é para a glória de Deus. As coisas que eu busco e que eu devo fazer devem ser para a glória de Deus. Por isso, no verso 31, ele diz: qualquer outra coisa façam para a glória de Deus. Então, eu existo para, primeiramente, glorificar a Deus. Jesus, ele diz exatamente isso, que ele não veio para cumprir a sua vontade ou para fazer a sua vontade. Ele veio único e exclusivamente para cumprir a vontade de Deus. No capítulo que lemos de Filipenses, ele diz isso ali também, que ele não almejou ser igual a Deus. Pelo contrário, ele veio para servir, ele veio para adorá-lo. Ou seja, a obediência a Deus deve ser a base de todo adorador. Irmãos, nós precisamos ser um adorador. Para que você seja de fato um adorador, o primeiro passo é conhecer a vontade de Deus e viver de acordo com a vontade de Deus. Não há outra coisa que você possa fazer, se você reconhece que Jesus Cristo é o Senhor sobre a sua vida, é viver para adorá-lo. E às vezes você vai dizer assim: é fácil, não é fácil, porque eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho os meus problemas, eu tenho as minhas lutas. De novo, façam tudo para a glória de Deus. O seu trabalho, o primeiro objetivo do seu trabalho é glorificar a Deus ali, com a sua vida, sendo bênção para outras pessoas no lugar onde Deus permitir que você vá. Ou seja, todas as ações
em relação a Deus deve ser para glorificar a Deus. Todas as devoções devem ser para a glória de Deus. Esse é o primeiro passo aqui desse texto. Ou seja, e aí nós devemos ter também esta é a postura do Espírito de Deus. Viver para a adoração a Deus. Não ter na sua vida o entendimento de que a adoração é no momento em que você vem à igreja. Esse momento é bom para refletir sobre quem somos, o que nós somos e o que estamos fazendo. É um momento de comunhão uns com os outros. Mas a minha vida inteira deve ser para a glória de Deus. Senão não faz sentido dizer que você é filho de Deus. E mais uma vez, lendo esse versículo, portanto, quando vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E aí essa aqui é aquela outra pergunta, né? Você tem vivido isso na sua vida? Porque quando nós voltamos ao texto da mulher samaritana, lá em João 4, em uma das respostas de Jesus àquela mulher samaritana, é exatamente isso, João 4, 23, ele diz assim: mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. E ele continua: pois são esses que o Pai quer que o adorem. O verso 24 ele diz: Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorar no espírito e em verdade. E aqui eu cheguei a esse entendimento, né? Que alguém só pode adorar a Deus em espírito e em verdade, estando cheio do espírito e da verdade. É impossível alguém adorar a Deus em espírito e em verdade se ele não estiver cheio do espírito e da verdade, porque ele não é capaz de compreender o amor de Deus se ele não entender a justiça de Deus e se ele não entender a santidade de Deus. Você não vai reconhecer esse momento como um ato de bondade de Deus em seu favor. Você, em algum momento, vai até achar e entender que você é merecedor de estar na presença de Deus, porque você não entende a justiça e o amor de Deus. É uma pena que você não veio na escola bíblica dominical hoje de manhã, mas hoje nós estudamos aqui na escola bíblica de Esther, e foi interessante porque a gente vê uma atitude da rainha Vássia, muitas vezes não encontrada nos verdadeiros adoradores, ou nas pessoas que se dizem adoradores de Deus. Quando aquele rei faz aquela festa de 6 meses, e no último 7 dias ele faz a festa externa, na presença de todos os seus convidados, príncipes e servidores, pede para baixo até ali. E a rainha sabia o que estava acontecendo ali. Ela conhecia aquele rei, ela sabia o que estava em jogo ali naquele lugar. E ela preferiu perder a sua coroa do que perder a sua dignidade. Então os verdadeiros adoradores precisam reconhecer o que está em jogo. E Jesus, ele diz que só é possível adorar em espírito e em verdade se você estiver cheio do Espírito e verdade. É exatamente isso que a gente vai entender dentro do texto todo. E a segunda pergunta, a primeira pergunta é: como alguém pode imitar Cristo? Vivendo, a primeira resposta é vivendo e ministrando a vontade de Deus em primeiro lugar na sua própria vida. Porque se você não aplicar a vontade de Deus na sua vida, o que você tem para ensinar a outros? Olha o que Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo está dizendo assim: olha para a minha vida, será que eu não fui exemplo do mensageiro de Deus? Será que eu não vivi aquilo que eu mesmo preguei no meio de vocês? Será que em algum momento eu falhei? E Paulo, ele mostra a sua dedicação a Deus e à obra do Senhor. E a segunda, a pergunta é a mesma, a segunda resposta é: como pode alguém imitar Cristo? A segunda, vivendo e ministrando a vontade de Deus para a edificação de outras vidas. Meu vilarejo foi atacado por extremistas furiosos. Eles atacam os cristãos porque louvamos a Jesus e eles querem nos expulsar daqui. Eles sempre vinham em motocicletas
vezes, 50, 100, até 200 mortos atacavam o vilarejo. Eles são apenas um dos grupos que atacam os cristãos nessa região da África. Quando eles começaram a atirar, nós corremos. Mas o Senhor foi me chamando. Eu não sabia se voltava ou continuava correndo. Eu estava pronto para morrer, mas Deus me deu força e coragem. Mary correu de volta para a igreja para encontrar sua irmã. Mas os extremistas já tinham chegado. Sua irmã conseguiu fugir, mas ela não. Talvez por ser jovem e mulher, eles só me capturaram. Eles disseram que se não fôssemos com eles, eles nos matariam. Depois nos agrediam e ficavam dizendo que nosso Deus não está vivo, que Ele não nos ajudaria. Então nos levaram para o acampamento. Os sequestradores exigiram um resgate alto. Foram 2 meses de negociações até a libertação de Mary e suas amigas. Eu era obrigada a cozinhar. E quando chegava a nossa vez de comer, nós comíamos a comida que eles davam para os animais. Algumas noites eu era obrigada a me deitar com os extremistas. Tudo que eu podia fazer era ligar e pedir para Deus acabar com o meu sofrimento. Mas eu fiquei firme. E Deus ia me fortalecendo. Finalmente, eles nos libertaram. Minha família comemorou meu retorno. Mas minha dor não acabou por aí. Eu não conseguia ficar rodeada de pessoas. Eu não conseguia dormir. A dor não passava. Dor, confusão e as marcas do trauma se tornaram parte da vida de Mary e suas amigas. A portas abertas convidou essas jovens para encontrar a cura e a paz de Cristo em um centro de cuidados pós-trauma. Eu vim para esse lugar para me curar. Agradeço a Deus pela paz que Ele me trouxe e por todas as pessoas que Ele usou na minha vida. Eu estou me sentindo muito melhor. Eu não sou a única e sei que também não serei a última. Existem milhares de jovens como eu aqui na África. Nós precisamos que vocês nos apoiem, nos fortaleçam. A Nigéria é um dos 11 países onde os cristãos enfrentam perseguição extrema por causa da fé em Jesus. Seu amor extremo chega até eles em forma de ajuda prática. Não tenho como agradecer a Deus. Minhas famílias e eu estamos fortes. Muito obrigada pela ajuda que vocês nos deram. Vocês nos devolveram o nosso futuro. Se eu não tivesse recebido ajuda aqui no centro de cuidados pós-trauma, eu teria tirado minha própria vida. Teria ficado louca.
Senhor. people O Senhor who cuida bring dos nossos you to your corações. heart. Nós estamos fazendo agora vivendo o projeto de missões. E você observa que, além da salvação, nós passamos por dificuldades. E algumas dessas dificuldades, muitas pessoas têm seus traumas e que precisam dar ajuda. Enquanto você contribui financeiramente para missões, você também ajuda. Mas não somente isso, há pessoas perto de nós que precisam da ajuda, da oração, do cuidado com a palavra de consolo e de conforto. Então, uma segunda maneira de você imitar Cristo é vivendo e ministrando a vontade de Deus para a edificação de outras vidas. No capítulo 10 de 1 Coríntios, no verso 32, o apóstolo Paulo diz assim: vivam de tal maneira que não prejudiquem os judeus, nem os não-judeus, nem a igreja de Deus. A nossa vida deve ser um exemplo na sociedade. Nós devemos contribuir para o bem do povo de Deus e vivendo de uma maneira que a comunidade venha encontrar a graça de Deus nas nossas vidas, nas nossas atitudes. Às vezes temos prazer em apresentar aos outros uma fé egoísta, dizendo que é como se Deus fosse um Deus exclusivamente da nossa vontade, das nossas orações. Nós oramos pedindo a Deus e até exigindo de Deus que tudo seja feito em nosso favor, e muitas vezes não nos colocamos à disposição para levar a palavra às pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Nós não nos colocamos à disposição para estar com alguém que precisa de oração, de consolo e de conforto. Nós não nos colocamos à disposição para o evangelismo pessoal. Nós não nos colocamos à disposição nem mesmo nos nossos cultos de oração e de intercessão por vidas como essas que estão aí, como ela disse, até arriscando cometer o suicídio. Que tipo de cristão eu sou? Viver em comunhão é o grande desafio, irmão, que pesa sobre a igreja do Senhor. A começar pelo próprio Deus, tão diferente, tão bondoso, tão misericordioso, tão santo, tão perfeito, que se fez humano para nos dar a chance de ter comunhão com Ele. Que tipo de crente nós somos? Viver em comunhão é o grande desafio agora. A comunhão é a união saudável dos diferentes, tendo como exemplo a comunhão desse Deus conosco, Emmanuel. 1 Coríntios 10, o versículo 23, Paulo diz assim: alguns dizem assim, podemos fazer tudo o que queremos. Sim, mas nem tudo é bom. Podemos fazer tudo o que queremos, mas nem tudo é útil. O verso 24 ele diz: ninguém deve buscar os seus próprios interesses, e sim os interesses dos outros. Então, nesse momento memorial de ceia do Senhor, devemos pensar sobre o amor de Deus por nós, pensar sobre essa comunhão, esse desejo de Deus de ter comunhão conosco, pela humanidade, né? Esse verso foi pela humanidade. A ceia é uma expressão do desejo de Deus na comunhão com os salvos. Por isso Jesus Cristo veio ao mundo. Mas nós precisamos, nessa comunhão, como o Salmo 133, que eu acho muito bonito, esse salmo, porque essa é uma comunhão que envolve respeito, que envolve o amor, que envolve a compreensão, que envolve o cuidado do outro na minha vida, porque ele diz como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. O último verso, ele diz, é como o orvalho do Monte Hermon que cai sobre o Monte Sião, pois no finalzinho do versículo depois em Sião que o Senhor derrama a sua bênção, a vida para sempre. Então, por respeitar o outro, por entender que você pode ser sirineu na vida do outro e também o outro sendo sirineu na sua vida, que você possa aprender a respeitar e cuidar do outro, entendendo que o outro tem necessidades que você pode suprir. E uma das coisas que mexe comigo quando eu olho daqui para lá é que eu entendo que o corpo de Cristo ele é perfeito, porque é o corpo de Cristo, ele é perfeito. Não há imperfeição no corpo de Cristo.
Cristo é a cabeça. Mas como humano, como pessoas, eu sei os dons que eu tenho. Eu sei os dons que eu não tenho. Então os dons que não estão em mim, estão em vocês. E quando você não usa esse dom e esse talento que Deus te deu, o povo opera de uma forma deficiente. E Deus não é glorificado dessa forma. E você não edifica as vidas que precisam ser edificadas. Então nós precisamos refletir, num dia como esse, desse ato de tão grande amor por nós. O que eu tenho feito nesse processo de ser cristão, ser igreja do Senhor, e aí vem a terceira e última pergunta, né? Como pode alguém imitar Cristo? A terceira coisa, vivendo e ministrando a vontade de Deus até que você morra completamente. Nessa terra, claro, né? Até que você morra para este mundo, né? Como eu escrevi aqui. E o verso, capítulo 10, verso 33, Paulo diz exatamente o que Paulo diz aí, para a gente passar para a parte da ceia. Façam como eu, procuro agradar a todos em tudo que faço, não pensando no meu próprio bem, mas no bem de todos, a fim de que eles possam ser salvos. A fim de que possam ser salvos. Então não é possível agradar a Deus mantendo o coração apaixonado pelas coisas deste mundo. Eu quero ver esse capítulo 10 de novo, né? Eu quero fazer uma leitura desse capítulo 10 de novo, porque a partir do verso 1, por favor, ele diz: irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados, que seguiram a Moisés, todos foram protegidos pela nuvem, passaram pelo Mar Vermelho, como os seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar, todos comeram da mesma comida espiritual, beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que vinha com eles, e a rocha era Cristo. Mas Deus não ficou contente com a maioria deles, e por isso eles morreram, e os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo para nós não queremos coisas más como eles fizeram, nem adorar vírus como alguns deles adoraram, como dizem as Escrituras Sagradas. O povo sentou-se para comer e beber e levantou para se divertir. Não devemos cometer imoralidade sexual, como alguns deles fizeram, e porque eles fizeram isso, 23 mil deles caíram mortos num só dia. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas cobras. Vocês não devem se deixar até ali. Então nós precisamos entender que não podemos de maneira nenhuma viver a paixão por este mundo. Precisamos mortificar a natureza carnal. Isso só é possível com a ajuda do Espírito Santo de Deus, porque quem ama o mundo ainda não conhece a Deus. Isso quem diz é João, 1 João capítulo 2, versículo 15, ele diz: não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Então nós precisamos pensar nessas três coisas: como viver e imitar a Cristo. Como ser imitador de Cristo? Primeiro, eu preciso vivendo e ministrando a vontade de Deus em primeiro lugar na minha vida. A segunda coisa é vivendo e ministrando a vontade de Deus para a edificação de outras vidas, e vivendo e ministrando a vontade de Deus até que eu morra para este mundo. Eu preciso imitar Cristo. Esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. Ser como Cristo o é, ser parecido com Ele. E nesse momento, amados, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Nós temos o canto 142, né? 142 da cristão. Nós vamos cantar juntos, porque você que vai participar da ceia do Senhor, gostaria que você ficasse de pé, para que os elementos da ceia do Senhor possam chegar até você. Aí você pode perguntar: quem pode então, pastor, participar da ceia do Senhor? Eu digo: se você já aceitou Cristo como Senhor e Salvador, se você já foi batizado, se você está em comunhão com a sua igreja,
você pode participar desse momento. É outra coisa que eu sempre digo no momento da ceia. Normalmente usando esse capítulo de Coríntios, capítulo 11. A ceia, ela não tem o poder de conferir graça, de trazer salvação, de te tornar mais forte na fé, de te encher do Espírito Santo, até porque a ceia não é um sacrifício. O sacrifício foi feito na cruz, há 2000 e poucos anos atrás. Nesse momento, nós estamos relembrando este ato de bondade e misericórdia de Deus em nosso favor. Então, os elementos aqui continuam sendo os mesmos elementos. Vão continuar sendo pão, o vinho ou suco aqui de uva continuará sendo suco de uva. Então, o que nós precisamos focar aqui no momento da ceia é que Jesus Cristo, ele veio na forma humana, viveu entre nós, padeceu, foi crucificado, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E nós precisamos enfatizar na ceia do Senhor é que Cristo venceu a morte. Cristo venceu a morte. E por estarmos unidos com Cristo Jesus, também somos vencedores, porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então nós vamos cantar aqui, a igreja vai nos ajudar a cantar esse cântico, né? Pão da vida, para que os elementos da ceia cheguem até você. Então, vamos cantar juntos aí? Pão da vida, pão dos céus, pão de Deus é Deus Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, sangue que Jesus verteu é divino e eficaz, esse sangue ao coração, força, amor e vida traz, esse sangue ao coração, força, amor e vida traz. Deixe Jesus me abençoar, enche-me de ti, Senhor, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador. E uma outra coisa que eu sempre lembro aqui na ceia do Senhor é que, mesmo sendo um sacrifício, uma lembrança daquilo que Jesus fez em nosso favor, Paulo tratando de algumas dificuldades desta igreja, se você ver o capítulo 1 até aqui, você vai ver as muitas dificuldades, as muitas batalhas, as muitas lutas. E Paulo chama a atenção, então, para o versículo 28, porque mesmo sendo um momento de lembrarmos ao Senhor, Paulo chama também para a seriedade que é o viver no corpo de Cristo, do viver em comunhão e das responsabilidades, que temos. Ele diz assim: examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice.
No verso 29 ele ainda diz: pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. No verso 30 ele ainda diz: por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que já morreram. Mas se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunir para comer a ceia, esperai uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para a condenação. Quanto às demais coisas, eu vos instruirei quando vos visitar. Então, ele chama para esse momento em que precisamos fazer um exame dos nossos comportamentos como servos, imitadores de Cristo que somos. E nós aprendemos aqui que a melhor oração é a sua oração. Há algumas pessoas que têm medo de participar da ceia do Senhor por algum motivo que durante o dia ou durante a semana, por alguma coisa, alguma falha que tenha cometido. E diante da palavra do Senhor nós aprendemos que quando confessamos os nossos pecados a Deus, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para lançá-los no mar do esquecimento. Então esse é aquele momento em que você fará a sua oração. E que você fará, talvez, como o salmista, que diz: Senhor, usa o teu Espírito agora e sonda o meu coração. Me ajuda, Senhor, a ser um servo melhor, a ser uma pessoa mais comprometida com a tua palavra, com o teu corpo, a ser mais útil no teu reino, Senhor, a me livrar de tudo aquilo que poderia me impedir de participar desse momento tão especial, Senhor, que é a lembrança de que o Senhor venceu a morte, de que não estamos mais condenados a viver no inferno, porque o teu sangue nos lavou, fomos purificados e somos fortalecidos pelo pão da vida que é o Senhor Jesus Cristo. Então, nesse momento, faça a tua oração, como eu farei a minha oração. Amado Senhor, Pai que está nos céus, nesse momento eu também, Senhor, me coloco diante do Senhor, porque eu sou humano, Senhor, e tenho as minhas falhas, tenho as minhas imperfeições, tenho os meus medos, tenho as minhas angústias, tenho as minhas batalhas, e tenho mais colocado todas elas diante do Senhor. E nesta noite eu te peço, Pai, perdoa, Senhor, perdoa a minha vida, perdoa a minha maneira de ser, perdoa, Senhor, a minha negligência, perdoa, Senhor, se por algum motivo eu tenha pecado contra Ti, Senhor, e me purifica para que neste momento eu possa, Pai, estar em comunhão com o Teu Espírito, contigo e com os meus irmãos em Cristo Jesus, nesse momento tão especial, Pai, que nos faz relembrar que o Senhor venceu a morte naquela cruz, que o Teu sangue foi derramado para nos purificar, que o Teu corpo, Senhor, nos fortalece dia a dia para vencermos até que o Senhor volte. Muito obrigado por tudo, Senhor, é a minha oração no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Algum irmão que você recebeu o alimento da ceia? Né? Então, seguindo aqui a palavra de Paulo, ele diz ainda no verso 23: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e depois de ter dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Senhor, mais uma vez, te agradecemos por este ato de tua amor, por este ato de misericórdia em nosso favor, a entregar o teu corpo em nosso favor. Obrigado, Senhor, por tudo, em minha oração no nome de Jesus. Amém. Participemos um pouco disso. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice,
proclamai a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor Jesus Cristo, Senhor nosso Deus, Pai que está nos céus, em nome de Jesus nós te agradecemos por este elemento que representa o sangue que foi derramado para nos purificar dos nossos pecados. Obrigado, Deus, porque a tua justiça se faz em Cristo Jesus em nosso favor. Obrigado por este elemento, Pai, que representa o teu sangue. Obrigado por esta igreja entender e continuar a fazer este memorial. Obrigado, Senhor, em oração em nome de Jesus. Amém. Participemos então do cálice. Ó Deus querido, exaltado seja o teu nome. Obrigada, Senhor, por este momento especial, no qual estamos relembrando o sacrifício de Jesus na cruz para nos salvar. Muito obrigada, Senhor, pelo teu infinito amor demonstrado naquela cruz. Nós te louvamos, nós te exaltamos e te agradecemos, Senhor, por este plano e por estarmos aqui, Senhor, obedecendo, cumprindo as tuas ordenanças. E te peço que você nos enche com teu Santo Espírito a cada dia, para que nós possamos ser melhores servos, ó Pai, sermos melhores cristãos diante de Ti, e que possamos brilhar a luz onde quer que estejamos. Obrigado por cada vida presente aqui nesta noite. O Senhor abençoe cada um, Senhor, e que cada um de nós possamos estar buscando o maior compromisso com a Tua obra. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Você está só um minutinho, está só um recado aqui, e quero já deixar apresentado para a igreja, para a igreja, né? Primeiro sábado de agosto, já coloca na sua agenda aí, uma reunião de liderança aqui com a gente, primeiro sábado de agosto, diáconos, PGs e diretoria. E esta semana não temos PGs, teremos PGzão na quinta-feira aqui na igreja. Só vai ter o Cairóis que vai reunir na casa de Ailson, né, Ailson? Certinho? Nós vamos estar nos reunindo lá. Se você quiser participar, vá com a gente, viu? Na casa do irmão Ailson. Está chegando aí de BH para ficar em casa, né? Juntamente com a Ana Cláudia e com a pequena Júlia Gomes. Então nós vamos participar só nosso na segunda-feira. Os demais na quinta-feira aqui todos juntos. E a gente vai definir. Olha só, diz que tem um caldo 06 lá no salão, viu, gente? Não sai não, isso é muito bom. Um caldo aí maravilhoso. E orem por missões. Orem por missões. Na terça-feira, a Sol e eu, depois do culto de oração, estaremos viajando para um projeto missionário que vai estar acontecendo em Minas Gerais, em Novo Oriente, o projeto 70. Alguns irmãos estarão ali reunidos para fazer um impacto evangelístico no Novo Oriente, e a Sol e eu vamos estar ali. Então orem pelas nossas vidas, orem para que Deus nos abençoe nesse processo, orem para que o Senhor abra portas para todo aquele grupo ali, que eles tenham a oportunidade de ouvir de Jesus, que eles venham reconhecer Jesus Cristo. Então na terça-feira nós vamos ficar lá até no sábado, vamos chegar aqui de madrugada, no domingo, eu creio, tá bom? Mas orem por isso, só isso. Então, no primeiro sábado de agosto, viu? Oração da liderança da igreja, oração também, né? Nós reunimos a liderança da igreja, diáconos, PGs, diretoria, e contribua com missões, ore por missões e vá aos campos missionários, tá? Quero chamar. Quero nascer distinção entre conceitos, sem brigas, sem perfeita comunhão, e viver o amor, pois só Ele é capaz de ensinar, de compreender e cobrir imperfeições. Viver o perdão que
andar com o Senhor. Como é bom saber que o Senhor nos ama. Como é bom saber que o Senhor se doou em nosso favor. Como é bom saber que o Senhor continua e continuará a cuidar da igreja do Senhor, que somos nós, o corpo de Cristo. E mais uma vez, meu Deus, eu coloco diante do Senhor as nossas vidas. Coloco diante do Senhor, Pai, aqueles que estão enfermos, Pai, e do Senhor, em nome de Jesus, venha derramar cura sobre aqueles que estão enfermos, Senhor, restaurando a saúde, restaurando também a confiança, Pai, também trabalhando nos corações daqueles que se sentem cansados e desanimados, fortalecendo cada um dos teus filhos, Pai, para que eles entendam que precisam ser imitadores de Cristo, Pai, aplicando a tua vontade em suas vidas, sendo pessoas capazes de edificar outras vidas, Pai, permanecendo fiel a Ti até que venhamos a morrer completamente para este mundo. Continua abençoando, meu Deus, as nossas congregações, ali como iniciativa, esteja cuidando da saúde física, emocional e espiritual do pastor Fé. Te pedimos pela congregação que está sendo plantada ali no Lauro Verde, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê a capacidade de cuidar e ensinar a meus irmãos em Cristo Jesus a crescer em graça e conhecimento da tua verdade. E continua, Senhor, nos dando a capacidade de entender a tua vontade. Ó Pai, eu quero agradecer ao Senhor nesta noite por cada pessoa aqui presente, por aqueles que vieram de outras cidades e buscaram nesse momento, neste encontro, a oportunidade de estarmos juntos num só corpo, num só coração. Que o Senhor possa abençoar o tempo, a estadia dos teus filhos neste lugar, que o Senhor possa levá-los debaixo do teu paternal cuidado para a reunião com os seus amados nas cidades que eles moram, Senhor. Abençoa esta igreja mais uma vez, a diretoria desta igreja, cada ministério desta igreja, Senhor. Abençoa, Senhor, que outras vidas venham, Pai, se despertar para a causa do teu evangelho. Abençoa, Pai, mais uma vez, perdoa os nossos pecados, Senhor. É a minha oração em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então não saia sem dar pelo menos 2 abraços aí, tá bom? Porque eu preciso